Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Vamos corrigir a nossa primeira provinha hoje, a prova do dia 17 de janeiro. Nossa primeira prova aí do nosso intensivão para a prova da Brigada Militar. Vamos lá então, olha só. É uma prova que foi baseada em cima, aqui, vamos anotar aqui, vamos colocar em vermelho, tá? Em cima da Prefeitura Municipal de Estância Velha. São 15 questões, eu disse para vocês que seriam 10, mas eu achei algumas provas interessantes, 15 questõezinhas aí sem problema. Aqui nós já temos uma lacuna, e daí o título, Como Pantera Negra virou um filme importante na luta. Ok, ficou ali a lacuna. Dados assustadores da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que no Brasil, um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Nos Estados Unidos, o país também está marcado pela escravidão. As ruas fervem em protestos que gritam a importância das vidas pretas. Neste contexto global, Pantera Negra, filme lançado em 2018, tornou-se um importante instrumento na luta. Lacunas. O longa da Marvel sobre um herói negro africano faturou mais de 1 bilhão e conquistou 3 Oscars. O tema volta, olha aqui, ó, tona, após a morte do ator Chadwick Boseman, que vive o protagonista T'Challa aos 43 anos. Pantera Negra foi o primeiro filme solo sobre o herói negro da Marvel, criado em 1965. Mais do que isso, deixa eu apagar aqui que ficou feinho, tá? Vamos desenhar bonitinho. Aqui o outro Qzinho marcado. Mais do que isso, trouxe a questão da representatividade negra na cultura pop ao centro da discussão. Eu só fico imaginando o jovem adolescente negro, ó, a vírgula aqui marcada, que pensa em cinema, ó, o outro Q aqui, ó, marcadinho, ou gosta de audiovisual. Nunca se vê retratado em nada. De repente tem, olha aqui, ó, preenchimento, uma superprodução dessas com uma representação muito bem feita. É um mundo que a gente não tem acesso, afirmou a cineasta Lilian Santiago em entrevista à Rádio USP. A figura do Pantera Negra no filme é retratada como forma de resistência e representação para a população negra, tanto presente no filme como na vida real. Consumindo esse audiovisual, defendem os pesquisadores Daniele Vaz e Marcos Bonito, em artigos sobre o tema. Grande parte do mérito de Pantera Negra foi ter trazido para o mainstream a discussão sobre o afrofuturismo. O termo afrofuturismo foi criado nos anos 1990 pelo filósofo Mark Darwin, com uma crítica falta de atores negros. Aqui teria outra, eu esqueci de colocar, outra lacuna aqui, de autores negros e de perspectivas da população preta na fixação científica. Nós precisamos imaginar o amanhã, e nosso povo precisa mais do que tudo, explicou o autor em entrevista a Samuel R. Denley. No filme Pantera Negra, olha aqui, ó, marcado de novo. A narrativa afrofuturista está muito presente. Wakanda como um país do continente africano, com uma tecnologia e sociedade bem desenvolvida, a sua principal fonte tecnológica é o vibranium, um metal poderoso e resistente, que é criado somente neste país, e constantemente é perseguido por diversos vilões e heróis nos quadrinhos e no filme. O que mais chama a atenção na trama é a estética que mistura tecnologia e africanidade. Apontam Daniele Vaz e Marco Bonito. Pantera Negra é constantemente citado como um longa representativo sobre a luta, ó, tracejado, por especialistas no tema. Tanto no plano nacional quanto no plano internacional, temos um histórico de estereótipos degradantes da figura do negro. Quando a gente chega em 2018 com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, é fundamental e muito importante quando pensamos em termos de representatividade,
conclui Thaís Santos. Olha aqui, ó, de novo. Pesquisadora da Universidade de São Paulo, em entrevista à rádio da instituição. Ok, então nós temos aqui um texto bem formulado sobre o filme Pantera Negra. Vamos às alternativas. O objetivo do texto é discutir o racismo existente nas produções cinematográficas? Negativo, ela não fala isso aí. Ela fala o quê? Aqui o texto, sim, ele vai explicar a questão da representatividade negra no filme Pantera Negra. Esse está certo. Só que ele falou explicar por que o filme do super-herói negro faturou tanto. Ele não explica. Ele fala que faturou, mas não vem com as explicações. E falar sobre a morte do ator que interpretou o protagonista do filme. Ele não fala sobre a morte, ele só cita que ele morreu. Então aqui seria a correta a letra B. Ok? Aí vamos para a questão número 2. Sobre sinais de pontuação. Analise as seguintes assertivas. Bom, ele quer saber sinal de pontuação. A vírgula da linha 10 introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos lá. Ele está me dizendo que na linha 10, aqui, essa vírgula aqui vai me inserir o quê? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que eu tenho que ver o seguinte, esse que aqui seria um pronome relativo, ok? Para ele ser explicativa, ok? Então, vamos lá. O que ele vai dizer? Eu só fico imaginando o jovem adolescente negro que pensa em cinema ou gosta de audiovisual. Nunca se vê retratado em nada. Então, olha só. A vírgula da linha 10 introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Pessoal, quando eu vou olhar essa oração, será que ela realmente me introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa? Voltamos lá. Esse que, eu posso trocar ele por o qual pensa em cinema ou gosta de audiovisual, que seria o jovem adolescente negro, pensa em cinema ou gosta de audiovisual. Nunca se vê retratado em nada. Eu vejo ele sim como uma o quê? Como um pronome relativo, tá? Mas ele me diz que esse 10 introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Sim, eu vejo ele como explicativa, sim, ok? Eu vejo ele como explicativa, sim. Agora lá, a vírgula da linha 23 isola uma oração subordinada adverbial deslocada. Bom, na linha 10. Aqui, ó. Eu só fico imaginando... Não, na linha... Opa, eu me perdi aqui. Tá, linha 10. Outra na linha 23, aliás. No filme Pantera Negra, tá? No filme Pantera Negra. A narrativa afrofuturista. Bom, eu não vejo isso aqui, tá? Na 23 como o quê? Como uma oração subordinada adverbial deslocada. Eu vejo como um adjunto adverbial, tá? No filme Pantera Negra, tá? Então eu vejo no filme Pantera Negra. Foi deslocado, por isso que vai para lá. Então essa aqui estaria errada. E na questão aqui ainda na questão 2, a vírgula da linha 33 introduz um aposto. Ok, eu vejo aqui que está introduzindo um aposto, sim. Ok? Pois ela está fazendo o quê? Ela está me explicando quem é a professora, aqui a pesquisadora Thaís Santos, tá? Então aqui eu teria certo a 1 e a 3. Se eu for olhar aqui, eu não tenho essa alternativa. Essa questão aqui provavelmente foi anulada, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, que a Fundatec também erra nas questões, tá? E não tem resposta, ok? Eu não posso considerar todas certas, e o pior de tudo, que o gabarito me dava apenas a 2 como correta no dia da prova. Poxa, a 2? Eu não vejo isso aqui como, ó, no filme Pantera Negra. Cadê o verbo? Para ser um adjunto, uma oração... ele me fala que é uma oração subordinada adverbial deslocada. Eu só vejo um adjunto adverbial deslocado. Cadê o verbo aqui? Entenderam? Então,
essa questão aqui provavelmente anulada na prova. A questão 3, ele vai me dizer o seguinte: analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Um dos principais motivos pelo sucesso do filme Pantera Negra foi a temática do afrofuturismo. Sim, foi. Retrata a cultura afro em uma perspectiva futurista tecnológica. Bom, essas duas assertivas estão certas, ok? Então, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, tá certo. Então, eu já tiro essas duas daqui, que as duas são verdadeiras, as duas estão no texto. E aí ele diz o seguinte: e a segunda é uma justificativa da primeira, ok? Mas a segunda não é uma justificativa da primeira. Claro que é, pela ordem que eu estou vendo ali, a segunda é uma justificativa da primeira, tá? Então aqui a correta é a letra A. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas nas linhas 6, 11 e 20. Bom, eu tinha que ir lá na linha 6, tá aqui, seria o tema volta à tona. Ó, esse A aqui é craseado, ok? À tona é uma adjunta adverbial feminino. Quem volta, volta de algum lugar, que volta à tona. Então, volta da tona. Então, ok, vai crase. O segundo é lá na linha 11, onde diz de repente tem acesso. Quem tem acesso a alguma coisa, mas eu tenho a uma. Então, aqui eu não tenho o meu artigo, aqui eu só teria preposição, então somente o a. E o último que eu falei para vocês, que estava aqui, ó, na linha 20, que seria crítica a algo, a falta. Então, também teria que ser com a craseado. Então, seria letra D, ok? Na questão 5, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas pontilhadas no título, na linha 5 e 29, e do link da fonte. Então, o que? Se é antirracista, anti mais R, ó, a última letra do meu prefixo e a primeira do meu radical são diferentes, eu junto. Quando eu tenho R ou S, eu duplico, então seria antirracista com 2 R's, ok? Então, tá aqui a minha resposta da número 5. Aí ele me pergunta na 6, considerando o vocábulo que, assinale a alternativa que ele não é um pronome relativo. Bom, para ele não ser pronome relativo, tá? Eu tenho que tentar trocar ele por o qual, a qual, tá? Vamos lá, a primeira ocorrência dele que ele me fala é na linha 3. E tá aqui ele. As ruas fervem em protestos, os quais gritam, tá? A importância das vidas pretas. Então, quem? As ruas fervem em protestos. Então, aqui os quais, as quais, né? Então, ele é um pronome relativo, tá? A outra linha, na linha 7, onde ele diz o seguinte, aqui, ó, 6, 7. A morte do autor James Bosman, que vivia o protagonista, o qual vivia o protagonista, também é pronome relativo. Na linha 9, vamos começar. Pantera Negra foi o primeiro filme solo sobre o herói negro da Marvel, criado em 1965. Mais do que isso, ok, mais do que, isso aqui é uma conjunção, entendeu? Então ele não é pronome relativo. Vamos ver a última incidência, seria aqui, ó, na linha Q. Ó, que ele diz, eu só fico imaginando o jovem adolescente negro que pensa em cinema, o qual pensa em cinema. Então, confirmadíssimo aqui, somente o da linha 9 não é o quê? Não é pronome relativo. Por quê? Pessoal, sublinhe, não. E é isso que eu quero. Esse aqui foi a minha primeira incidência com não na prova. Eu tenho outras. Então, eu tenho que cuidar essas colocações, ok? Vamos lá. Na questão 7, assinale a seguinte assertiva e assinale V ou F para as falsas. O sujeito do verbo precisa é imaginar o amanhã. Ó, na linha 21, vamos na linha 21. 21, ele diz que o verbo precisa, tá aqui, o sujeito dele é imaginar o amanhã. Não, é nosso povo. Porque é o seguinte, nós precisamos imaginar, quem precisa algo, imaginar o amanhã. E, olha aqui uma conjunção, e nosso povo, então,
o sujeito do verbo precisa seria nosso povo. Então, essa aqui já está o quê? Está errada, ok? O núcleo do sujeito do verbo é figura, na linha 14. Vamos lá na linha 14. O verbo é. Ó, é. Aqui, ó, não é... Aqui o sujeito é a figura do Pantera Negra. Isso aqui é um complemento no filme. Então, não é o Pantera Negra, e sim quem? A figura. Então, aqui, ó, por quê? Ele é o meu sujeito, ele é o núcleo do meu sujeito. Ele está marcado com um artigo ali. Então, verdadeiríssimo, tá? E o C, trata-se de um pronome reflexivo, na linha 4. Vamos ver, na linha 4, eu tinha marcado aqui, ó, tornou-se. Ele tornou ele um importante instrumento na luta antirracista. Então, entenderam? Que foi o quê? Neste contexto, o Pantera Negra, o próprio Pantera Negra, tornou-se ele mesmo. Então, verdadeiro, tá? Então, aqui a resposta seria o quê? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra D, ok? Na questão 8, ele disse sobre o vocábulo como. Analise as assertivas abaixo. Ele diz que lá no título, tá? O como, ele é definido como um advérbio de modo. Vamos ver, lá no título. Como Pantera Negra virou um filme importante na luta antirracista? Sim, é um modo. Ele está me dando o modo, tá? Então, aquela ali está o quê? Está correta. O como na linha 14 indica uma ideia de comparação. E o como na linha 15 introduz uma oração coordenada. Vamos ver, linha 14. 14 ele me dá uma comparação. Ó, a figura do Pantera Negra no filme é retratada como forma de resistência. Ok, verdadeiro. E na linha 15 ele é o quê? Na linha 15, como na vida real. Ele está sendo o quê? Uma oração coordenada. Sim, eu tenho duas orações, tá? Porque ele diz o seguinte: como forma de resistência e representação para a população negra, tanto presente no filme como na vida real. Então eu tenho essa colocação desse como aqui, como o quê? Como introduzindo uma oração coordenada, ok? Então está correto. Então aqui eu marcaria a letra D, 1, 2 e 3. Na número 9, ele joga algumas coisas aqui já de acentuação, tá? Já muda um pouquinho. Herói está grafado incorretamente. Sim, porque herói é acentuado em todas as ocorrências no texto, pois deveria ser acentuado. Certinho. O vocábulo mérito é acentuado por ser uma proparoxítona. Certinho. Resistência, estereótipos e rádio são acentuados pela mesma regra. Negativo. Resistência, paroxítona. Estereótipo, proparoxítona. Rádio, paroxítona. Então está errada. Então aqui é a letra C, somente a 1 e a 2 está correta, ok? Essa aqui é uma questão típica da nossa querida banca da Fundatec. Caso o termo jovem fosse para o plural, fosse retirado do texto, fosse substituído por sua forma plural, jovens, ok? S. Quantas outras palavras, precisariam de ajustes a fim de que se mantivesse a correta concordância? Vamos lá. Olha só, eu só fico imaginando os jovens adolescentes negros que pensam em cinema ou gostam de audiovisual. Nunca se veem retratados em nada. De repente, têm acesso, tá? Acesso a uma superprodução dessas com uma representação muito bem feita. Pessoal, aqui eu vou receber o S, tá? Os adolescentes S, negros S, pensam plural, gostam plural, veem plural, retratados plural. E aqui o tem, quando ele está no plural, ele recebe acento. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incidências,
tá? E eu não posso contar a incidência do jovem, tá? Porque já disse que são outras palavras, ok? Bem tranquilo essa aí. Agora ele me pergunta aqui na 11. Considera o seguinte trecho, retirado do texto. Grande parte do mérito de Pantera Negra foi trazido para o mainstream, a discussão sobre o afrofuturismo. Qual dos termos sublinhados não se classifica como preposição? Pessoal, de mais o. Eu tenho de mais o, tá? O para, preposição, o sobre, preposição, o a que não é. O mainstream, a discussão. Então, aqui ele vai estar o quê? Funcionando como artigo, ok? Trazido para o mainstream aquela discussão. O artigo não. Aquela discussão sobre. Aqui ele vai funcionar como pronome demonstrativo. Aquela discussão. Ok? Nem artigo, aqui é aquela. Então, aqui o termo o quê? O termo 3C, tá? Que não vai ser preposição. Olha só, na mesma vibe, analisa o seguinte trecho, retirado do texto. Quando a gente chega em 2018 com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, e é fundamental e muito importante quando pensamos em termos de representatividade. Qual dos termos sublinhados representa um verbo de ligação? Pessoal, chega é um verbo intransitivo. Fazendo, quem faz algo. O primeiro filme, verbo transitivo direto. É um verbo de ligação. Quem pensa, pensa em algo. Então, aqui seria somente o quê? De novo, número 3, letra C. Agora, caso retirássemos os acentos das palavras abaixo, qual não resultaria em vocábulo existente em língua portuguesa? Estereótipo, estereotipo. Esse aqui existe, ok? Com ou sem acento. Tecnológica, tecnológica, não existe. Esta está. Crítica, critica. Então, eu tenho que ter os dois. Então, ele não resultaria em vocábulo, né? Se eu tirasse, não resultaria em vocábulo. Então, é letra B. De acordo com o contexto apresentado no texto, assinale a alternativa que não apresenta um adjetivo. Bom, resistente é adjetivo no texto, tá? Representativo também é. Nacional também é. O único que não é adjetivo é africanidade. Ele não representa um adjetivo dentro do texto, ok? Aqui eu estou trabalhando dentro do texto. E a nossa última questão era o quê? De acordo com o contexto apresentado no texto, de novo, assinale a alternativa que não apresenta um advérbio. Bem é advérbio, tá? Somente é advérbio, mais é advérbio, e o que? O como é uma conjunção, ok? Então aí nós estamos com o nosso gabarito aí da nossa prova. Agradeço a todos que estão acompanhando. Amanhã teremos mais uma provinha com a correção online, ok? Um beijo do gordo para vocês e até mais!